Vocês estão prontos, crianças? Meu nome é Marcelo Teixeira, eu sou diretor da Eu Que Fiz Filmes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Garagem DSLR. Hoje vamos falar sobre pirataria. Bom, esse é um assunto polêmico para todas as pessoas que trabalham em qualquer área que envolva software. Em geral, as pessoas quando começam a trabalhar com isso, elas sempre vão atrás do melhor software, do mais usado na indústria, daquele programa que vai fazê-las se desenvolver e às vezes nem o computador delas consegue rodar aquele programa. De uns longos anos para cá, a indústria de software criou o que a gente chama de fatware. Quanto mais antigo esse software vai ficando, maior ele vai ficando também em tamanho e mais ele ocupa memória. Porque na realidade, o que a gente chama de core, que é o coração do software, ele não é redesenhado, é como se eles fossem colocando plugins e mais plugins. E esses softwares vão ficando enormes e gordos na hora de instalar e na hora de rodar também. Ou seja, além de você ter que abrir a sua mídia que vai ocupar a parte da memória, ainda tem o software pesado que vai ocupar essa memória também. Então esse é um dos problemas com relação aos grandes softwares da indústria. Você tem que ter uma boa máquina para poder rodar esses softwares. Só que se você gastou já uma grana na sua máquina, que não vai ser pouca, principalmente nos dias atuais, por que você não investe em software original? Quando eu comecei, eu também queria experimentar esses softwares, ver como é que era. Na minha época era um pouco mais complicado, não existia esse negócio de assinatura, que é uma coisa mais recente. Você tinha que comprar o software. O Photoshop na época custava mais de R$2.000. E era algo assim absurdo de se pensar. E a pirataria rolava solta. E todo mundo queria usar o Photoshop. É estranho que ninguém considerava os softwares que eram mais em conta, não só os gratuitos. Porque existia uma gama, e ainda existe uma gama muito grande de softwares que fazem exatamente a mesma coisa. Ah, mas o Premiere, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, cara, mas se você vai trabalhar profissionalmente, você vai filmar um casamento, você vai fazer um comercial, alguma coisa, se você vai ter lucro com isso, você tem que gastar. Na realidade não é um gasto, a gente chama de investimento, porque aquilo lá vai te dar um retorno. Então você deposita o seu dinheiro naquele software para ter esse retorno. E aí você pensa, ah, mas no momento eu não tenho dinheiro. Então tá, você está trabalhando para uma grande indústria, você vai ter que fornecer esses arquivos para uma grande indústria que vai retrabalhar ou a cor, ou o áudio, ou coisa assim. Então vamos partir para os softwares gratuitos. E nos softwares gratuitos você ainda tem essa condição de exportar esses arquivos para serem usados. Por exemplo, vamos pensar aqui em termos de edição de vídeo, que é a coisa mais básica que a gente faz nessa vida de audiovisual. O mais básico do mais básico que eu posso te falar aqui de edição de vídeo é o Blender. Pois é, o Blender edita vídeos. O Blender tem uma área de efeitos especiais. O Blender faz 3D, o Blender faz composição. É bizarro pensar isso, né? Que o Blender faz tudo isso, mas ele faz. E ninguém olha para esse software. Eu mesmo, particularmente, só uso o Blender para 3D. E isso de uns 2 anos para cá, em que ele ficou com uma interface muito mais amigável e muito mais fácil. Sem contar que ele está extremamente poderoso na área de 3D. Provavelmente vocês vão ver isso no meu próximo curta. Mas vamos deixar o Blender de lado. Ele é gratuito, está lá, ele é leve de rodar, não é um software pesado, vai rodar em máquinas menores tranquilamente. Vamos pensar assim no HitFilm Express. Gente, é um software de edição de vídeo que eu usei desde a versão 1 praticamente. Eu só mudei dele porque eu queria uma coisa mais profissional. Mas o HitFilm é capaz de fazer uma edição de vídeo tão boa quanto no Premiere. Ele tem ferramentas de colorização, tem ferramentas de efeitos. Algumas coisas são limitadas porque é a versão Express. Lógico, não vai ter tudo que a versão Pro tem, mas você vai conseguir fazer a sua edição de graça, tá? É pegar os seus arquivos, abrir um software que você baixou de graça e fazer a sua edição.
Tá bom, você quer um software mais popular, que esteja dentro da indústria do audiovisual. Então aí nós chegamos no DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve tem duas versões. Uma que é a gratuita e a segunda que é a Studio. A Studio, em geral, ela vem acompanhada quando você compra uma câmera da Blackmagic ou uma placa mais específica. Tem agora também os teclados de edição de vídeo que acompanham uma edição Studio do DaVinci Resolve. Mas a versão gratuita, que é a que eu uso nesse momento, ela é muito capaz de fazer a maioria dos trabalhos. Não tem tantas coisas assim bloqueadas nela, alguns efeitos, algumas transições, mas ela é suficiente para 99% do que você vai fazer. Ah, eu preciso exportar meu arquivo para ser tratado em outro estúdio. Eles usam outro software. Ele consegue exportar um XML junto com seus arquivos tranquilamente e podem ser usados dentro do Premiere ou qualquer outro software. Além disso, o DaVinci Resolve tem uma área de edição de áudio quase completa. Lógico, vai faltar sempre alguma coisa, nunca está 100%. Não existe esse negócio de um software 100% que é o padrão do mercado. Ele é o padrão de cada produtora. Cada produtora usa um. Algumas produtoras usam mais de um, porque às vezes o profissional está acostumado com aquele software e o outro edita no outro e faz essa troca de arquivos o tempo inteiro. Mas pensa assim, se você tem o DaVinci Resolve, que tem uma área de edição perfeita, você tem uma área de colorização que é profissional, tá? É uma das mais conceituadas do mercado, e isso gratuito. Você tem uma área de edição de áudio que é muito boa. Você consegue trabalhar muito bem o áudio lá dentro com equalizadores e outros efeitos gratuitamente. Você sabia que ele consegue fazer dublagem? Ele tem uma área só para fazer dublagem e é gratuita também. Ele tem uma área de legendagem, também funciona na versão gratuita. Então não adianta essa desculpa de que eu preciso do melhor software. O DaVinci Resolve é um software profissional que está ali gratuito. Se você depois evoluir, você pode investir ali, são $300 numa versão Studio que vai te dar muito mais recursos. E principalmente com a versão 18 que está chegando agora, vai te dar muito mais recursos de trabalho remoto e em conjunto. O que é fantástico, que provavelmente nenhum software vai ter. Eu acredito que na versão gratuita isso não esteja totalmente habilitado, porque realmente é uma vantagem muito grande e é uma coisa muito voltada para estúdios médios e grandes. Acho que pequenos estúdios trabalham com estações muito próximas e nada que levar um cartão de memória para cá, um HD, não funcione. Pensando assim também, você pode pensar para substituir softwares como o Photoshop. Você não usa todas as ferramentas do Photoshop. Se você usa todas as ferramentas do Photoshop, provavelmente você está na área errada. Talvez sua área seja de ilustração, seja de tratamento de foto, composição. Se não for esse o seu caso, existem softwares gratuitos como o GIMP, o Krita e muitos outros, tá? Assim como na área vetorial. Essa semana saiu a versão 1.2 do Inkscape, que está muito avançada para um software gratuito e você consegue trabalhar com vetores dentro dele. Lógico, não vai ter todos os efeitos que se tem dentro de um software da Adobe. Mas pensa um pouquinho, lá atrás, quase todos os softwares não tinham isso e as pessoas faziam de tudo. Era só uma questão de achar a forma certa de desenvolver o que você quer. E a mesma coisa vai acontecer com todos os outros. 3D, vai para o Blender. Você quer vetorial, o Inkscape, você quer desenhar, vai para o Krita, vai para o GIMP, você quer editar vídeo, tem aí o HitFilm, tem o DaVinci. Gente, não se percam, porque uma hora, se seu cliente descobre que você usa um software pirata, isso pode ser muito constrangedor para você. Eu, quando comecei a trabalhar na área de 3D, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, eu tive que sair da pirataria, eu tive que ir atrás dos softwares. Uma coisa que eu fazia era entrar em concurso de ilustração 3D, então eu ganhei vários concursos e eu ia ganhando softwares. Sabe, eu ganhei até Corel, eu ganhei Lightwave, eu ganhei o Voodsprit, que eu já não tenho mais porque a minha versão não roda mais no Windows 10, mas é um software de gerador de paisagens que já foi muito usado.
Então, existem várias formas de se obter essa legalização. Mas, gente, não vai pelo lado pirata, que uma hora vocês vão ter que falar: eu sou um profissional. E se você é um profissional, você não usa programas piratas, certo? Vejo vocês no próximo vídeo e legalizem!